Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Como o senhor analisa hoje o possível acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, anunciado no ano passado? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. É importante chamar a atenção dos ouvintes para os comentários que têm surgido na imprensa a respeito do possível acordo da União Europeia com o Mercosul, um acordo de livre comércio. O texto foi fechado com um anúncio muito bombástico, em junho do ano passado, final de junho. E depois disso, alguns parlamentos aqui e ali, particularmente na Áustria, na Holanda, e muitos políticos, inclusive o próprio Macron e a própria Merkel, fizeram declarações a respeito da dificuldade de que a Europa encontraria na ratificação desse acordo, desse possível acordo. Então, o que se nota principalmente é o seguinte, é como se, na verdade, a Europa que estivesse encontrando muita dificuldade em fazer um acordo com o Mercosul, um acordo de livre comércio com o Mercosul. O que não deixa de ser verdade, mas existe o outro lado da moeda para o qual a imprensa brasileira, pelo menos, não dá a mínima atenção. É de que nesses 15 meses, na verdade, quem mais parece ter recuado em relação à possibilidade de um acordo desse tipo é o próprio Mercosul, não é? Mas, enfim, professor, como está essa situação após esses 15 meses? Então, a primeira questão para entender isso é o seguinte, quando o acordo foi firmado, lá o texto, que ainda não é um texto legal, jurídico, está em revisão ainda, mas enfim, quando ele foi anunciado, principalmente pelo então secretário de Comércio Exterior, o Marcos Trojo, ele era um elemento-chave da equipe do Paulo Guedes, do ministro da Economia, que hoje está bem longe em Xangai, lá dirigindo o chamado Banco dos BRICS. Então, naquele momento, parecia que, vamos dizer, a política econômica do governo seria, de fato, a tal brincadeira que faziam lá do posto Ipiranga, não sei o quê. Só que passados 15 meses, o que se assistiu foi exatamente o contrário, No que se refere especificamente ao acordo, é importante lembrar que o presidente da República tem dado total apoio e enaltecido toda a atuação criminosa do Ministério do Meio Ambiente e, ao contrário, para a economia, o Ministério da Economia, o tal do Paulo Guedes, o tal do posto Ipiranga, só receberam cartões vermelhos um atrás do outro. Então, se o texto do acordo for lido, esse será o primeiro sinal de que provavelmente o primeiro a recuar da possibilidade de um acordo desse tipo será o bolsonarismo. Agora, não é só, e para se entender melhor isso, inclusive lendo trechos do acordo, eu sugiro que uma consulta à coluna que o Valor publicou ontem, quarta-feira, justamente sobre esse tema, sobre a volta-face UE-Mercosul. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel, acabou de sair o índice que vai reajustar os aluguéis, o IGPM anual, 18% nos últimos 12 meses, muito acima da inflação. Qual vai ser o impacto disso na questão habitacional ou no mercado residencial? Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, ouvintes da Rádio USP.
Pois é, chocante essa notícia, especialmente para quem vai ter agora a expiração do contrato de aluguel nos próximos meses. Esse índice de reajuste é um verdadeiro absurdo, ainda mais vindo agora, nesse momento pós-pandemia, onde, digamos que as pessoas estão absolutamente combalidas com os gastos que elas têm de aluguel. E o mais chocante nesse momento é a absoluta ausência de uma política pública para poder enfrentar esse tema da habitação, apesar de que a gente está em pleno processo eleitoral. Simone. Professora, quais são as propostas entre os candidatos à prefeitura para esse tema da habitação? Eu li os programas de governo na área de habitação dos candidatos, programas que estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E o que deu para perceber nessas propostas são algumas convergências que eu vou colocar mais adiante, mas digamos que a gente tem dois grandes grupos, né? Um primeiro grupo representado pelo candidato Russomano, candidato Covas, candidata Joyce Hasselmann, que explicitamente propõe que se faça parcerias público-privadas para promover habitação social na cidade, ou seja, que investidores privados construam e com contrapartidas públicas isso possa ser acessado por quem tem menos renda. Essa mesma proposta é criticada no programa de Gilmar Tato, mas também no programa do candidato Boulos, afirmando de que essa produção das PPPs, que inclusive já vem sendo feitas pelo governo do estado, governo municipal, não atingem quem mais precisa. Por outro lado, outra convergência é na defesa do uso do CEPAC, os certificados de potencial de área construída, aquilo que os incorporadores pagam para construir a mais daquilo que está permitido na cidade, prédios mais altos, mais área construída, o uso desses recursos para poder produzir mais moradia social. A ideia de usar esse tipo de recursos, ela está presente no programa do Márcio França, no programa da Joyce Hasselmann, está inclusive presente também no programa do Gilmar Tato, o direcionamento desses recursos para habitação. Mas, por exemplo, no programa de Mamãe Falei, há uma posição anti-CEPAC, uma ideia de que ninguém tem que pagar nada a mais para construir muito, pelo contrário, é necessário construir prédios muito altos e liberar completamente a possibilidade de construir até onde se quiser em toda a cidade para aumentar a oferta de habitação. Por fim, é importante assinalar que tem alguns temas que aparecem como muita convergência entre todos os candidatos, praticamente em todos os campos, né? Primeiro, a ideia da regularização fundiária e urbanística dos assentamentos precários. Segundo, a ideia da assistência técnica para a habitação social. E a terceira, a ideia do retrofit ou da reforma de prédios vazios, especialmente localizados no centro, para aumentar a oferta de moradia para quem precisa. Embora isso apareça com uma enorme convergência entre os candidatos, espero que isso seja efetivamente implementado, porque há anos, sim, se fala disso, mas uma proposta em escala, de verdade, para promover essas políticas ainda não foi implantada até hoje entre nós, Simone. Eu sou Simone Lemos e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, na terça-feira passada, aconteceu o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Como é que o senhor analisou esse encontro? Bom, eu vou pedir licença aos ouvintes e abrir uma exceção, comentar um assunto internacional. Em geral, nós só falamos de assuntos brasileiros, mas vou falar de um ângulo brasileiro. O que eu acho interessante é o eleitor brasileiro prestar atenção no processo eleitoral norte-americano, porque várias das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos podem se repetir aqui. Eu não estou dizendo que elas vão se repetir,
mas elas podem se repetir, sobretudo devido ao fato de que o presidente Bolsonaro ele tende, né, a repetir ou às vezes até imitar mesmo certas posturas do presidente norte-americano Donald Trump. Ontem, no debate presidencial norte-americano, o que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção, foi o fato de que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou no debate aparentemente disposto a inviabilizar qualquer troca de ideias. Ele o tempo todo interrompia o adversário, falava no meio, falava alto, provocava, de tal maneira que o debate acabou ficando bastante conturbado, né? E um debate desse tipo, muito cheio de agitação, dificulta muito para o telespectador prestar atenção, né, nas propostas, nas ideias que são veiculados pelos dois oponentes. Professor, e o senhor acha que essas características do debate lá podem se reproduzir aqui no Brasil? Eu não diria que elas vão se reproduzir da mesma maneira, mas vamos pegar um aspecto do debate de ontem, do ponto de vista de conteúdo, né? O presidente Trump procurava o tempo todo carimbar no candidato democrata, Joe Biden, a pecha de alguém que protege a baderna, que não se compromete com aquilo que os americanos chamam de cumprimento da lei e da ordem, né? Law and order. Ele repetia isso o tempo todo. Você não quer se comprometer com o cumprimento da lei e da ordem. Eu acho que esse viés, né, é o tipo de viés que pode vir a se reproduzir no Brasil. Eu não estou dizendo que ele vai se reproduzir, até porque nós estamos falando de um processo, no caso brasileiro, de eleição presidencial, que vai ocorrer daqui 2 anos, e entre o momento que nós estamos falando e daqui 2 anos vai ocorrer muita coisa, então é impossível fazer previsões. Mas eu acho que esse estilo e alguns tipos de argumentos merecem essa atenção aqui dos eleitores brasileiros, dadas certas semelhanças do processo que está ocorrendo nos Estados Unidos e no Brasil. Tá certo, professor. Muito obrigado e até a próxima semana. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Bem, eu queria essa semana fazer uma homenagem ao filósofo Walter Benjamin, que morreu há 80 anos atrás, e aconteceram inclusive várias homenagens em âmbito acadêmico, universitário, recentemente, né? Um pensador importantíssimo, com um escopo, uma abrangência imensas, e eu queria destacar aqui os escritos dele, as teses sobre o conceito de história, o último grande texto do Benjamin, né, escrito já em 1940, o mesmo ano da morte dele, né, morte prematura, quando ele, fugindo da França vichista, que entregava os judeus à Gestapo, né, na fronteira com a Espanha, nos Pirineus, se desespera com a possibilidade de ser preso e se suicida. Professor Wisnik, e qual a importância dessas teses do Walter Benjamin? Essas teses sobre o conceito de história, elas são fundamentais, elas são muito atuais, por isso que eu queria destacar aqui nesse meu pequeno programa, sobretudo porque elas atacam a ideologia do progresso, que era uma ilusão da esquerda no momento, né? A ideia de que as etapas da história levarão a redenção na direção da esquerda. Essa visão etapista, né, progressista, positivista, historicista, são o alvo principal do Benjamin nesse texto, justamente escritos no calor da hora do recém-acontecido Pacto Germano-Soviético. Depois Victor Serge cria uma expressão a propósito, dizendo que era meia-noite no século, né? Quer dizer, o alarme de incêndio que Benjamin traz à tona com esse texto, né, e que o Michael Lowy analisa muito bem, né, ele é um alarme que soa ainda hoje, isso é, a gente
vive em pleno alarme de incêndio que foi soado ali, né? Pois a revolução, para Benjamin, ela não é o resultado do progresso econômico e técnico, né? Mas ao contrário, é a interrupção desse progresso, porque o progresso é catastrófico. Essa é a questão central. Ele tem aí um pessimismo revolucionário de origem surrealista, que é fundamental, que tempera o marxismo do Benjamin de uma maneira importante, com o messianismo judaico também, né? Quer dizer, esse positivismo, esse historicismo, ele pensava numa vitória inelutável das forças progressistas, né? Um pouco como Hegel, para a qual cada ruína histórica é uma etapa na marcha triunfal da razão. É isso que o Benjamin ataca. Ele é ao contrário, ele não acredita nisso e ele diz que é preciso escovar a história a contrapelo, né? Ele se recusa a se juntar ao cortejo triunfal dos vencedores, porque essa história progressista, essa história historicista é a história dos vencedores, é a história que se alinha à perspectiva dos vencedores. E ele, ao contrário, se engaja na causa dos oprimidos, né? Ele pensa na derrota dos operários em 1848, a Comuna de Paris, né? E, sobretudo, então o que ele diz é que a tradição dos oprimidos ensina que o estado de exceção é que é a regra. Quer dizer, a barbárie é a regra da história e não uma exceção. Esse estado de exceção é que é a regra, portanto, a opressão, barbárie, a violência dos vencedores. Com isso, ele percebe o fascismo que irrompe ali, né, na Europa, na Alemanha, na Itália, não como uma regressão inexplicável, porque muita gente dizia, não, mas como a essa altura do século XX ainda há fascismos, né? E ele compreendeu a modernidade do fascismo, porque justamente o estado de exceção não é exceção, é regra. O fascismo não é arcaico, ele é moderno. E essa é a grande questão, né? Daí o aspecto trágico das teses sobre a história, em que o progresso é tempestade, né? E esse progresso tem que ser interrompido porque ele é catastrófico, e quem interrompe é a revolução. Então, se Marx dizia que as revoluções são a locomotiva da história, para Benjamin, né, ao contrário, elas são o freio, a revolução é que é o freio de emergência que tem que parar essa locomotiva. Essa é uma visão messiânica da ideia de revolução, que eu acho que é muito importante para nós resgatar hoje em homenagem aos 80 anos da morte de Walter Benjamin. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.